Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, como está a realização de cada atividade? Estou recebendo algumas fotos, espero receber de quem ainda não enviou. Então, na primeira semana, nós trabalhamos com cartazes dentro do nosso caderno de produção, tá? O caderno de atividades. Então, dali eu recebi muitas fotos, quase todo mundo enviou. E eu corrigi na hora mesmo. Então, quem quiser enviar aquelas fotos relacionadas aos cartazes, enviem que eu corrijo na hora, ou assim que possível eu já dou o retorno. Aí, na segunda semana, eu enviei para vocês também atividades do caderno de atividades e um texto para corrigir. Então, eu ainda não enviei a resposta relacionada ao texto, tá? Eu vou enviar individualmente. Então, vocês mandam o texto e eu mando a versão corrigida para vocês fazerem a comparação, ver se o que vocês escreveram é o que vocês alteraram, era realmente necessário alterar ou não, e se vocês esqueceram de alguma coisa ou não. Estou mandando tudo no individual, tudo no particular, porque quem não fez, se ver a resposta, aí é só copiar e fica muito fácil e não é justo com quem faz, né? Mas eu sei que todos estão fazendo. Eu já vi muitas fotos por aí, pessoal, postando que está estudando, mas eu não estou recebendo as atividades. Eu preciso receber essas atividades para poder corrigir e ajudar vocês a tirarem as dúvidas, certo? Para que a gente possa avançar cada vez mais com o nosso conteúdo. E nós vamos entrar agora num conteúdo um pouquinho mais complexo e que ao final dele vai nos exigir uma pesquisa. Então é importante que vocês façam as atividades, leiam os textos para que vocês consigam realizar essa pesquisa de acordo com como ela deve ser feita, certo? Então hoje nós vamos pegar a nossa apostila, o nosso caderno de atividade na página 17. Nós vamos avançar, vamos deixar algumas páginas para trás e vamos começar aqui na página 17, tá? Aqui já vamos entrando nesse conteúdo que é muito mais importante agora para vocês irem aprendendo a criar pesquisas científicas. Olha o spoiler aí. Então, na página 17, em homenagem à Semana das Mães, nós vamos estudar frase de mãe dá cartaz. Será que uma frase de mãe dá cartaz? O que vocês acham? Ali na página 14, nós tínhamos o lambe-lambe, o que é e como se faz. Então, eu vou ler para vocês o que é o lambe-lambe, que é o que nós vamos estudar agora a respeito dessas frases de mãe. Então, lambe-lambe, também chamado de poster bomber, é um pôster, um cartaz artístico de tamanho variado para ser colado em espaços públicos. Então, são aqueles cartazes que nós vemos colados em postes, colados em banheiros, colados em lugares públicos. E são colados com cola de farinha ou goma de farinha. Ele pode ser feito artesanalmente, um a um, com tinta látex, spray, guache, carimbo, máscaras, stencil, etc. Ou reproduzidos por fotocopiadora ou silkscreen. O lambe-lambe faz parte das novas linguagens da arte urbana juntamente com o sticker art, tá? Então, os lambe-lambes são esses cartazes em lugares públicos, todos cheios de enfeites, de desenhos, ou ainda somente com palavras, mas que nos chamam a atenção por terem uma característica um pouco mais poética e que nos fazem tanto refletir como podem também nos puxar a orelha, nos deixar pensando a respeito daquilo. Então, olha só, de novo na página 17, os lambe-lambes nem sempre são poéticos. Às vezes eles dão aquela bronca e fazem advertências, sempre necessárias, não é mesmo? Como se fossem a mãe da gente. Será que frase de mãe dá cartaz? Então vamos ver. Olha ali, cartazes com frases de mãe são uma criação do designer Lucas Pamplona. Ao deslocar as frases ditas comumente pelas mães ou pessoas que exercem esse papel, o artista deu um novo significado às palavras porque o cartaz altera os significados dos elementos do texto, palavras, imagens, gestos.
Confira ao lado exemplares do divertido trabalho da série intitulada Essa é Minha Mãe, do designer Lucas Pamplona. Então nós temos aqui 2 cartazes com frases de mãe. Juízo, hein? E mas você não é todo mundo. São frases que nós ouvimos diariamente das mães ou de quem faz esse papel na nossa casa e que costumam ser divertidas, né? Quando a gente é mais novo, assim, na idade de vocês, a gente fica de novo isso. Mas depois que a gente cresce, chega numa idade e começa a achar graça, porque realmente faz todo sentido e são muito divertidas. Então, olha ali, número 1. Qual dessas 2 frases sua mãe ou quem faz esse papel na sua vida já lhe disse? Então, daquelas 2 frases ali nos cartazes, quais que vocês já ouviram? Ou qual você já ouviu? Número 2. Essa número 2 vocês podem realizar no caderno de produção ou numa folha separada, se vocês não estiverem com caderno, ou quem usa o caderno de português pode ser. Só nota lá que é uma atividade da página 17 e de produção de texto, tá? Para não misturar com a matéria da professora Wanda. Então, em duplas, façam um levantamento das frases que quase todas as mães costumam dizer em determinadas circunstâncias, com o objetivo de A. Alertar sobre o uso de bebidas e de outras drogas. B. Aconselhar que você não faça nada errado. C. Recomendar que você faça economia de luz. D. Avisar que a paciência chegou ao fim. E. Alertar antes de tomar uma atitude mais severa. F. Ordenar que você pare de choramingar. G. Deixar claro que existe uma hierarquia que você não está obedecendo. H. Pedir que você ligue assim que chegar a algum lugar. E I. Deixar claro que você não está fazendo um favor a ela. Então, que frases que as nossas mães ou quem cuida de nós costumam utilizar em cada uma dessas situações? Então, você vai colocar a letra A e a frase que mais tem a ver com aquilo ali. Na B, qual que mais tem a ver, tá? E tem muitas frases divertidas e que realmente fazem sentido. Como, por exemplo, eu não sou sócia da Copel, desliga essa luz. Quando eu morrer, você vai me dar valor. Todas essas frases que criam um impacto na gente e que nos faz fazer somente o certo, o que é muito bom. Então, na página 18, nós temos a atividade 3. Participe da série Essa é Minha Mãe. Basta escolher uma frase que sua mãe ou quem faz esse papel em sua casa costuma dizer e transformá-la em texto para um mini cartaz. Depois de editados, os mini cartazes da turma podem integrar uma interessante exposição a ser realizada na escola. E aí vocês têm 2 espaços aqui para criar 2 mini cartazes com essas frases de impacto da mãe. Pode ser só a escrita, mas aí uma escrita bem elaborada, bem bonita, com letras bem trabalhadas. Pode ser a imagem junto com a escrita, então como vocês acharem melhor, mas utilizando frases de mãe, certo? E aí, nós vamos para a página 19. O negócio começa a ficar mais sério, que aqui nós vamos começar agora a trabalhar com artigo de divulgação científica, porta-voz da busca constante da verdade. E é isso que eu disse para vocês antes. Então, nós vamos começar a trabalhar com uma pesquisa mais séria que tem a ver com artigo de divulgação científica. Então, a divulgação científica ela é feita principalmente em meios acadêmicos por pesquisadores que buscam comprovar algum fato que eles vêm estudando há muito tempo. É a partir desses artigos, dessas divulgações, desses estudos, que são criadas muitas coisas interessantes e que são realizadas muitas descobertas importantíssimas para a nossa vida e para a sociedade. Tá? Então, quando nós falamos do artigo de divulgação científica, independente do meio, se ele vai ser eletrônico, se ele vai ser em papel, em livro, em revista, ele tem um grau de importância, tá? Porque só são publicadas as pesquisas que realmente têm alguma relevância para a área estudada. Caso contrário, não tem porque publicá-las, né? Então, eu não farei a leitura dos textos com vocês, somente das perguntas. Aí vocês leem e conseguem responder cada texto. Então, nós temos ali, com a cabeça nas nuvens. Se você utiliza conhecimentos científicos para resolver problemas no dia a dia e planejar o futuro, então você é letrado em ciências, sabia?
Leia a tira a seguir e verifique quais conhecimentos científicos Calvin parece dominar. Comente com os colegas a sua interpretação. Então vamos ler a tirinha do Calvin, que essa é sempre legal. Acabei de ver uma nuvem que tinha a minha cara. No duro, minha cabeça grande e branca flutuava no azul etéreo. Obviamente é um sinal. Sinal de quê? De atividade eólica muito incomum, eu acho. A ciência acabou com a diversão do ramo da interpretação de presságios. Aquela coisa de cumulonimbus, sabe? Então, olha que legal, um pensando em como é legal olhar para as nuvens e ver os presságios, ver as imagens, e o outro ali utilizando a ciência para falar da movimentação das nuvens e da criação de cada formato que elas geram. Então, número 2. As nuvens apresentam diferentes formas, propriedades e características, mas quais fatores determinam sua formação? Se você precisa de ajuda para responder essa questão, leia os textos a seguir. Então, nós temos 2 textos. Quem nunca viu carneirinho nas nuvens? Alguém aí se lembrou do algodão doce ao olhar distraído para o céu? Então, vocês vão ler os 2 textos para responder a questão 3 da página 20. Qual é a importância de estudar as nuvens? Por que será que nós devemos estudar as nuvens, se importar com esse estudo? É um estudo realizado quase sempre dentro da disciplina de geografia. Eu lembro disso, lembro da página do livro de geografia com todos os tipos de nuvem, eu achava muito legal. E ele tem uma importância. Qual será essa importância, na sua opinião? Escreve ali. Depois que você responder, lê o texto 3, que o texto 3 tem algumas dicas a respeito disso. Então, entre carneirinhos e tempestades, segredos do tempo. Então, por que é importante estudar as nuvens? E aí, aqui embaixo, você tem uma coisinha, uma nuvenzinha, e tem a pergunta: o que você vê nesta formação de nuvens? Daí tem uma linha embaixo para vocês responderem. O que vocês verem ali? Na página 21, exercício número 4. Por que algumas pessoas enxergam desenhos em nuvens e outras não? Escreva seu palpite, tá? Então, vocês vão colocar ali. Por que vocês acham que alguns conseguem ver, outras não conseguem? E aí, o texto 4 vai nos trazer uma explicação disso também. Porque algumas pessoas enxergam desenhos em nuvens e outras não, então vocês leem e aí vocês podem comparar com a resposta de vocês. Mas primeiro respondam, depois leiam o texto. É importante vocês fazerem essa análise e depois ver o que o texto diz e comparar, ver se é igual ou se não é, ok? O texto de divulgação científica e a busca da verdade. E aí vocês têm ali 3 imagens de nuvens. E aí essas nuvens têm um formato interessante ou elas são simplesmente nuvens sem formato nenhum, tá? Na página 22 nós temos mais algumas atividades. Hoje é bastante coisa. Então, exercício 5. Após a leitura dos textos 1, 2, 3 e 4, denominados textos de divulgação científica, DC, verifique seus conhecimentos sobre esse importante gênero textual respondendo às questões a seguir. Então, primeiro, os textos de divulgação científica se caracterizam por: letra A, expor informações científicas em linguagem descomplicada. B, transmitir conhecimentos de natureza científica a um público o mais amplo possível. C, empregar linguagens mais próximas da linguagem coloquial, traduzindo termos e conceitos científicos de uma ou mais áreas do conhecimento. D, fazer o cruzamento entre o discurso jornalístico e o discurso científico para transmitir informações, mantendo a objetividade e a impessoalidade. E, apresentar ao leitor leigo, não especialista, temas, conceitos ou informações científicas por meio de provas, exemplificação, comparações, relações de causa e efeito, resultados de experiências, dados estatísticos. Então, quais são as funções do texto de divulgação científica? Assinale um X nas respostas certas, tá? É mais que uma resposta. Então, primeiro lê os textos, analisa aqueles textos e vê quais das 5 informações que nós temos ali que correspondem a esses textos de divulgação científica, tá?
Durante a realização das atividades, verifique se de fato as características que você marcou estão presentes nos textos apresentados. Depois retome essa verificação para reavaliar seus conhecimentos. Agora leia o Haikai de Helena Collodi, ao lado para responder a questão a seguir. Então vocês têm aqui do ladinho um Haikai, olha lá. Ali diz o que é o Haikai e depois tem significado. No poema e nas nuvens, cada qual descobre o que deseja ver. Bonito, né? Então, questão 6. Sobre o texto de Helena Collodi, é possível afirmar: A. Trata-se de um texto de divulgação científica. B. Trata-se de um texto poético. C. Tem função informativa para difundir o conhecimento científico. Ou D. Tem função poética e emotiva. Quais são as opções corretas? Marca um X. 7. Escolha as palavras ou a expressão que julgar mais apropriadas para completar o texto a seguir, e assim explicar o fenômeno da pareidolia. Olha que legal. Então, vocês têm uma caixa com várias palavras para vocês conseguirem completar esse textinho aqui. E aí, pessoal, são essas atividades dessa semana então. Então, quem ainda não enviou as atividades das outras semanas, envia também, tá? Manda foto dessas aqui, mandem as dúvidas que eu ajudo vocês a resolverem. Vocês sabem que eu estou à disposição a qualquer momento que vocês precisarem, ok? Então, pesquisem, leiam, façam, tentem. Não esqueçam de fazer os cartazes bem divertidos sobre as frases de mãe e enviarem as fotos para mim, tá bom? Então, se cuidem, realizem as atividades, tá? Façam pesquisas, estudem bastante e até a próxima semana. Beijos! Tchau, tchau!